Boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. Principalmente sobre o que ocorre no plano espiritual no momento que nós realizamos o nosso Evangelho no lar. Então, como todos sabem, o que se trata do Evangelho? O Evangelho no lar é uma reunião semanal, nós escolhemos um dia na semana e no mesmo horário para que possamos nos reunir em família e estudar os ensinamentos de Jesus, comentar sobre aqueles ensinamentos e para que aos poucos possamos evoluir e aprender com eles. É um momento onde toda a família eleva sua vibração e aprende mais um pouquinho para poder colocar em prática. E o que acontece nesse momento do Evangelho no lar, onde nós reservamos 20, 30 até 40 minutos da nossa semana para dedicar a esse instante? Acontece uma purificação na nossa casa. Como nós temos essa disciplina de escolher o mesmo dia, o mesmo horário, a espiritualidade superior, ela se encarrega de estar presente na nossa casa naquele dia. Então, o plano espiritual, ele vem até a nossa casa, Jesus adentra a nossa casa naquele instante, mesmo que nós muitas vezes não enxergamos com os nossos olhos terrenos, nós somos capazes de sentir essa presença. Então, a espiritualidade superior naquele mesmo dia e naquele mesmo horário vai estar no nosso ambiente, trazendo o amparo e a proteção da nossa casa. É como se formássemos uma barreira de luz no nosso ambiente doméstico. Toda a nossa casa ela é envolvida com boas vibrações e com toda a energia positiva para que possamos, aos poucos, aprender e evoluir. É como se fosse uma limpeza do nosso ambiente doméstico que acontece. E quando nós colocamos a água para fluidificar, o que acontece? A espiritualidade presente naquele local vai depositar naquela água, por meio do passe, todo o remédio que precisamos para nossas angústias físicas e espirituais, como sempre nós falamos na prece, né? E muitas vezes, conforme nós somos imperfeitos, nós somos intolerantes, impacientes, muitas vezes nós temos vícios físicos também, a bebida, o álcool, os maus pensamentos, né? Aqueles pensamentos ruins que muitas vezes nós nutrimos, como o nosso irmão falou na palestra passada, sobre a questão de muitas vezes ter pensamentos de suicídio ou depressão, isso nos leva a trazer irmãos com a mesma sintonia para perto de nós, irmãos desencarnados, que muitas vezes se aproveitam dessa nossa fragilidade e nós abrimos uma barreira para que eles possam estar junto de nós naquele instante. E aqueles irmãos começam um processo de obsessão em nós. E esse processo de obsessão começa a trazer muitos problemas para nós, porque nós demos abertura, né, para que aquele irmão ficasse próximo de nós, na nossa casa, e muitas vezes faz que nós tenhamos atitudes que não são nossas, né, dependendo do grau de obsessão. Então, aí vem a importância do culto no Evangelho no lar, porque naquele instante que está ocorrendo o culto do Evangelho no lar, todos aqueles espíritos superiores, a presença e a energia de Jesus naquele ambiente vai fazer uma limpeza. Todas aquelas palavras ditas, aprendidas por nós, também serão aprendidas por esses espíritos, né? Eles também vão estar ouvindo, aprendendo. E muitas vezes, a maioria das vezes, com o tempo, aqueles espíritos começam a partir e entender, a partir disso, vão para o plano espiritual e começam um processo de entendimento. Entendem que são espíritos que precisam também evoluir e eles são muitas vezes amparados por essa espiritualidade superior e levados às colônias espirituais de que eles precisam de tratamento. E aí nós começamos também a ter essa limpeza na nossa mente e na nossa casa. É a limpeza espiritual. Por isso que sempre nós precisamos nutrir esses pensamentos positivos e sempre estar realizando o Evangelho com essa disciplina do mesmo dia e do mesmo horário.
O Evangelho, ele é um banho de luz. O Evangelho, ele vem para tratar todas as pessoas da casa, muitas vezes até do bairro e até da nossa cidade, porque a luz que acontece na nossa casa, se nós pudermos visualizar, ela começa a se expandir, ela começa a levar essa vibração para outros lares e outras pessoas. E muitos irmãos, tanto nós irmãos encarnados, né, como também os irmãos desencarnados, vão ser amparados por essa espiritualidade, vão ser levados para fazer o seu tratamento no plano espiritual. Por isso a importância de nós cultivarmos este evangelho. Por isso que nós estamos mantendo esse trabalho da evangelioterapia, para que muitas vezes aquilo que nós não enxergamos de ruim que tem acontecido, né, pelas nossas imperfeições, essas aberturas que nós damos para que essa obsessão aconteça, ela pare de acontecer. E assim nós possamos evoluir, porque esse momento do Evangelho é um momento de aprendizado em família, é um momento onde nós elevamos as nossas vibrações para que possamos ter uma boa semana de trabalho, de estudo, né? É um momento onde aprendemos a exercitar as nossas virtudes e muitas vezes é o momento em que nós temos o vínculo com o nosso familiar, que muitas vezes na correria do dia nós não conseguimos ter. E aquele momento do Evangelho faz esse encontro, essa união, e é onde nós fortalecemos os laços de família. As crianças começam a aprender um pouco mais sobre o que Jesus veio nos ensinar, e todas essas obsessões, essas perturbações, com o tempo, elas vão se desfazendo e mais espíritos vão sendo amparados, tanto no plano espiritual e também no plano terreno. Então, gente, vamos bater nessa tecla, né, de aprender, de cultivar esse evangelho no lar, de perceber a vibração que esse momento traz para nós, a importância que ele traz para nós. Como disse, né, Jesus, onde estiver um ou mais reunido em meu nome, lá eu estarei. Então essas palavras, elas vêm para nos ensinar a importância de nos reunir em família, de fazer o evangelho, de aprender um pouco mais, de muitas vezes algum irmão nosso que desencarnou, um parente, né, uma mãe, um pai, e não está conseguindo se desprender da terra. Talvez nesse momento do Evangelho no Lar, ele vai conseguir entender a sua situação para que ele possa partir para o plano espiritual e ser tratado da melhor forma. E é um momento que nós vamos orar para aqueles que já partiram, né, para que eles sejam amparados. Vamos orar para os que estão aqui na Terra. E vamos orar para que toda a humanidade possa receber esse amparo e esse presente do Evangelho no Lar. Imagine se todas as famílias começam a cultivar esse instante. Tenho certeza que muita luz vai abençoar todo o nosso planeta, né? Porque a oração ela é muito poderosa e mesmo nós não conseguindo enxergar com os nossos olhos terrenos, se forma uma grande teia de luz e amor diante do nosso planeta e de outros planetas também, né, que são habitados por espíritos superiores. O pensamento consegue se concretizar. Então, nós temos que elevar os nossos pensamentos, nós temos que vibrar cada vez melhor. E é no Evangelho, é na oração que nós vamos conseguir isso. Espero que todos tenham gostado. Foi uma palestra simples, mas que todos possam entender esse instante do Evangelho no Lar, do que realmente acontece no plano espiritual e a importância de nós cultivarmos este momento em família. Um grande abraço e fique todos com Deus.